Bem, gente, muito bom dia, tudo bem, gente? Tudo bem, amigos, meus jovens alunos do segundo ano do médio já? Caramba, estão lá na frente, hein? Muito bem. Bom, pessoal, hoje a gente trabalha, vocês sabem que toda quinta-feira a gente está trabalhando números complexos, né? Essa matéria que é tão interessante na matemática, né? Tão cheia dessas obscuridades, porque assim não dizer, né? Número complexo é um trabalho bem obscuro dentro da matemática, né? Que ele trabalha num outro conjunto, ele tem o seu próprio conjunto, e lembrando que um dos idealizadores mais fortes mesmo dos números complexos é um matemático chamado Leonhard Euler. Né? Que tem lá o número de Euler, número E, que todo mundo conhece, ou pelo menos devemos conhecer. Bom, pois bem, e nós temos nessas dias falado bastante sobre isso, e essa semana não vai ser diferente. Lembrando que essa é a última aula da apostila 4 da frente C. Então, com essa aula de hoje, a gente fecha esse ciclo da apostila 4, né? Lembrando que a gente ainda tem algumas aulinhas aí da frente A, né? Até semana que vem a gente fecha a frente A também e vamos pra galera, né? Como dizia o rapaz lá na escolinha do professor Raimundo, vai pra galera, vamos descansar. Bom, hoje a aula de número 90, vamos falar um pouquinho sobre o teorema, eu não sei falar muito francês, mas o teorema de Moivre, ou Moivre. Esse teorema de Moivre, ou de Moivre, não é difícil de fazer, levando em conta o seguinte aspecto, o seguinte ponto de vista. Ele não é difícil de fazer desde que vocês não esqueçam ou não devam esquecer do cálculo do ρ. Então assim, ele exige o cálculo do ρ que nós fizemos na semana passada. Expliquei para vocês como faziam, lembra? Ah, não lembro. Pega o vídeo da semana passada e dá uma olhadinha como é que calcula o ρ. Então assim, sabe calcular o ρ, vai tirar de letra esse aqui, tá? Que seria o ρ seria o módulo de z. Então calculo o módulo de z. Vocês lembram que para calcular o ρ, eu fazia assim, né? O ρ pode ser o R, ó. O R é ρ, ou o símbolo grego aí para ρ. O ρ é o módulo de A ao quadrado mais B ao quadrado. E depois que eu calculo o ρ, eu tenho que calcular o cosseno e o seno de θ, do ângulo θ. Então eu tinha aqui o cosseno de θ, o cosseno de θ era A sobre o ρ, certo? Seria A sobre o ρ, o cosseno de θ. E o seno de θ é igual a B sobre o ρ. Meio esquisito esse ρ aqui, mas tudo bem. Tá? Então o cosseno de θ era A sobre o ρ e o seno de θ era o B sobre o ρ. Então assim, vejam, na resolução desses exercícios, dessa aula, eu não vou calcular o ρ, gente. Porque dá muito trabalho fazer todos esses cálculos e perdemos muito tempo na hora da gravação. Então assim, eu vou levar em consideração o fato de vocês já terem visto as formas de calcular o ρ, as formas de se chegar ao ângulo, né? Vocês lembram que o módulo de z, ou o z, seria o ρ, vocês viram isso na semana passada, que era o cosseno, o ρ que multiplica o cosseno de θ mais i seno de θ. Então, isso aqui eu vou fazer direto para vocês, tá? Não vou chegar a essa formulação. Senão, vejamos que na própria apostila aí, eles vão passar isso para vocês, tá? Vai ter aí a formulaçãozinha, essa formulaçãozinha, tá? Então, vamos trabalhar a prática para vocês verem que não é tão difícil, mas o cálculo do Moivre, então eu tenho lá um número complexo z, que é igual a ρ, cosseno de θ mais i seno de θ. Isso aqui vai ser igual. Na formulinha de Moivre, eu teria, quando, por exemplo,
Na verdade, a fórmula de Mouvre é para usar a potência, né? É a potência de números complexos. Então, quando eu tiver a z elevado a n, ou seja, a potência de um número complexo, eu vou ter o r elevado a n, que é o ρ, e aqui dentro do meu argumento eu vou fazer o cosseno de n, ó, de n vezes θ. Então, eu vou multiplicar n vezes θ. Mais i seno de n vezes o θ, certo? E o ρ eu elevo a n, o ρ eu elevo a n. Belezinha? Vamos tentar dar uma praticada nisso aqui para a gente entender melhor esse assunto? Então, então ele pediu o seguinte, verifique que se z, ou se o número complexo z é igual ao cosseno de θ mais o i seno de θ, então z ao quadrado é igual a cosseno de 2θ mais i seno de 2θ. Então, ele quer que a gente verifique se essa afirmativa, ela procede ou se isso realmente é verdade. Como é que a gente vai fazer para descobrir isso? Então, vamos fazer lá. Eu tenho z ao quadrado. Lembrando que z ao quadrado é o mesmo que z vezes z. Onde eu conservo a base e somos expoentes. Então, z vezes z é o mesmo que z ao quadrado. Observe que z é o cosseno de θ mais i seno de θ. Então, eu vou ter cosseno de θ mais i seno de θ, que multiplica, z vezes z. Então, cosseno de θ mais i seno de θ, que multiplica cosseno de θ mais i seno de θ. Θ seria um ângulo qualquer. Então, vamos lá. Aqui, cosseno de θ vezes cosseno de θ, eu vou ter cosseno quadrado de θ. Certo? Cosseno de θ vezes cosseno de θ, eu tenho cosseno de θ quadrado. Mais cosseno de θ vezes i seno de θ, eu vou ter cosseno de θ e i seno de θ. Seno de θ. Cosseno de θ e seno de θ, certo? Ou o inverso, i seno de θ, cosseno de θ. Tanto faz, recíproca verdadeira. Mas, cosseno de θ vezes cosseno de θ, vezes aqui, agora aqui, ó. Então, primeiro eu fiz cosseno de θ vezes cosseno de θ, depois cosseno de θ vezes i seno de θ. Agora eu vou fazer i seno de θ vezes cosseno de θ. Vamos fazer na ordem. I seno de θ vezes o cosseno de θ vai dar cosseno de θ e seno de θ. E i seno de θ vezes i seno de θ vai dar i seno quadrado de θ. Muito bem. Aqui, então, eu vou ter cosseno de 2θ, olha lá, cosseno de 2θ, e aqui, cosseno i seno de θ anula com cosseno i seno de θ, e vou ter mais i seno de 2θ. É exatamente o que ele pediu lá no início, beleza? Tá, agora a letra B. Na letra B, ele está elevado ao cubo. Então, ele pede assim. Z elevado ao cubo igual cosseno de 3θ. O Z elevado ao cubo é igual ao cosseno de 3θ. Observe que esse 3, multiplica o argumento. Lembram disso, né? Que seria o teorema de Mouvre, né? Então, seria cosseno de 3θ mais i seno de 3θ. Então, aqui, observem que, por eu ter aqui cosseno de 3θ mais i seno de 3θ, eu posso trabalhar assim, ó. Como z ao cubo pode ser escrito como z ao quadrado vezes z, não pode ser escrito assim, eu sei que z ao quadrado é cosseno de 2θ mais i seno de 2θ
que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Beleza? Então, observem que eu posso trabalhar com ele ao quadrado assim, não posso? Olha lá. Eu sei que o z ao quadrado está aqui e o z está aqui. Agora, cosseno de 2θ vezes cosseno de θ vai dar cosseno de 2θ vezes cosseno de θ vai dar cosseno de θ vezes cosseno de θ. Ou cosseno de 2θ vezes cosseno de θ. Olha lá. Cosseno de 2θ vezes cosseno de θ dá cosseno de 2θ vezes cosseno de θ. Mais cosseno de 2θ vezes I seno de θ vai dar cosseno de 2θ e seno de θ. Certo? Mais I seno de 2θ vezes cosseno de 2θ vai dar, vou colocar aqui, ou melhor, cosseno de θ, né? Vai dar cosseno de θ e seno de 2θ. E seno de 2θ vezes cosseno de θ vai dar cosseno de θ e seno de 2θ. Eu só mantive o padrão de colocar o cosseno primeiro. E seno de 2θ vezes I seno de θ, então vai ficar I seno de 2θ vezes I seno de θ. Então vamos colocar aqui I seno de 2θ vezes I seno de θ. Certo? Tá, agora aqui, esses dois vão embora, tá? Esse argumento, cosseno de 2θ e seno de θ, vai embora com o argumento cosseno de θ e seno de 2θ. Aí eu fico aqui, cosseno de 2θ, cosseno de θ, eu vou ter cosseno de 3θ. Certo? Mais I seno de 2θ e seno de θ vai dar I seno de 3θ. Que é exatamente aquilo que ele queria mostrar. Sempre esse argumento eu posso eliminar. Fechou? Vocês viram que trocando em miúdos não é tão difícil. Vamos para o 2? O 2 é mais chatinho um pouco, ó. O 2 ele pede assim, usando a fórmula de Mouvre, calcular letra A. 1 mais raiz de 3 I. Então esse é o meu número complexo. Só que ele pediu para eu fazer isso elevado a 3. Então observe, aqui, gente, eu tenho um número complexo. Para que eu possa desenvolver a fórmula de Mouvre, observe que para resolver a fórmula de Mouvre, eu tenho que encontrar o argumento do cosseno e do seno. Só então eu posso resolver. Como é que eu vou encontrar? Vou achar o ρ, que é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Depois vou achar o cosseno de θ. Depois que eu achar o cosseno de θ, eu vou ter que encontrar o ângulo. Vocês lembram disso, que a gente já fez isso? Depois que eu achar o seno de θ, eu tenho que encontrar o ângulo também. Certo? Já fizemos isso. Volta lá na tabelinha que eu fiz semana passada com você. Acha o ângulo. Achado o ângulo, aí sim a gente vai colocar o ρ elevado ao n, cosseno de nθ, mais i seno de nθ. Então, eu não vou fazer todos os cálculos. Melhor, vou fazer o cálculo nessa primeira. Nessa primeira eu faço o cálculo. Então, primeiro eu vou calcular o ρ, vai? Mas nas outras não vou fazer mais, tá? Então vai ficar 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. Ó, vou fazer para vocês o cálculo do ρ. Então o ρ tá dando, aqui vai embora, tá dando raiz de 4, que dá 2. Certo? Então vamos lá. O cosseno de θ é A sobre o ρ. Então vai ficar cosseno de meio. Certo? Lembrando que o cosseno de meio dá 60 graus. Cosseno de meio, se vocês forem olhar na tabelinha, π sobre 3. Ou seja, 60 graus ou π sobre 3, como vocês quiserem. Tá?
E o seno de θ seria B sobre o ρ. Então seria raiz de 3 sobre 2, que é o ρ. Que também é o seno de 60 graus, ou π sobre 3. Então eu tenho que o Z, né? O Z é igual ao ρ, que seria 2, cosseno de π sobre 3, ou de 60, vou colocar π sobre 3, deixa eu pensar aqui, não, vou colocar 60 mesmo, tá? Ó, eu posso trabalhar ou com π sobre 3 ou com 60, vou colocar 60, só para eu poder mostrar para você. Então, cosseno de 60 mais I seno de 60 graus, olha lá. Agora eu posso aplicar a formulinha do ρ, tá? Que está aqui, do Mouvre, né? Lá, como é que é a formulinha do Mouvre? Z elevado a N é igual a R elevado a N, cosseno de Nθ mais I seno de Nθ. Como é que vai ficar isso, professor? Vamos lá. Aqui eu não tenho Z elevado a 3, então vai ficar Z elevado a 3 é igual a 2 elevado a 3, abre parênteses, cosseno de 3, ó, 3, esse 3 aqui, vezes 60, mais I seno de 3 vezes 60. Certo? Então aqui vai dar 8, 2 elevado a 3 dá 8. Cosseno de 3 vezes 60 vai dar o cosseno de 180 graus, mais I seno de 180 graus. Quanto é o cosseno de 180 graus? O cosseno de 180 graus, lembram lá do ciclo trigonométrico? Ó, então tenho lá, aqui é o cosseno, aqui é o seno. Aqui está 180 graus, não é aqui? Quanto é o cosseno de 180 graus desse ângulo? Menos 1, tá? Cosseno de 0 grau é 1, seno de 90 graus é 1 e seno de 270 graus é 1, é menos 1. Então veja, o cosseno de 0 grau é 1, o seno de 0 grau é 0, não tem valor atribuído para o seno de 0 grau. Observe que o seno ele começa a ter valores atribuídos em 90 graus. Então, quanto é o cosseno de 180? Menos 1. E o seno de 180? 0. Não tem valor atribuído. 8 vezes menos 1 dá menos 8. Pronto. O 0 vai embora, né? 8 vezes 0 é 0. Então, fechamos. Está exatamente assim, essa é a formulaçãozinha de Mouvre. Vocês viram que não é difícil. O mais chatinho possa ser encontrar o ρ, né? Mas encontrou o ρ, encontrou o ângulo, já era. O resto vai que vai. Vamos para o próximo. Bom, no caso da letra B, eu tenho lá menos 1 mais I elevado a menos 120. Observe que agora eu não vou fazer passo a passo o cálculo do ρ para vocês. Então, está aqui. O ρ está dando raiz de 2. O cosseno do θ está dando menos raiz de 2 sobre 2. Como ele é negativo, vou trabalhar com a simetria, ou 135 graus, 3π sobre 4. O seno de θ está dando raiz de 2 sobre 2, então eu vou trabalhar com o mesmo valor aqui, tá? Para padronizar. Então ficou, o meu Z é raiz de 2, cosseno de 3π sobre 4, mais I seno de 3π sobre 4. Como ele está elevado a 120, eu vou aplicar a formulinha do Mouvre para trabalhar. Então, vai ficar Z elevado a menos 120. Então, vai ficar igual a raiz de 2 elevado a menos 120. Vou colocar entre parênteses aqui. E aqui vai ficar o cosseno de menos 120, que multiplica 3π sobre 4 mais o I seno, aqui fecha parênteses, I seno de menos 120, que multiplica 3π sobre 4.
Certo? Tá. Aqui, gente, como é raiz quadrada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou elevar ele a meio. Então vai ficar 2 elevado a meio, elevado a menos 120. Eu estou tirando da raiz. Aqui vai ficar cosseno, aqui vai dar 30, né? Ó, 120 dividido por 4 dá 30. Então vai dar 120 dividido por 4 dá 30. 30 vezes 3 vai dar 90. 90π. Tanto faz eu colocar negativo ou positivo, tá? Porque na hora de eu aplicar no ciclo trigonométrico ele vai dar o mesmo valor. Mas e seno, aqui é a mesma coisa. Menos 90π sobre 4. Desculpa, aqui não tem mais o 4. Então ficou 120 por 4 dá 30, 30 vezes 3, 90. 120 por 4 dá 30, 30 vezes 3, 90. Muito bem, então aqui vai ficar 120 dividido por 2 vai dar 2 elevado a menos 60. Quanto é o cosseno de 90 graus? Vocês lembram que eu expliquei anteriormente que o cosseno de 90 graus, de acordo com o ciclo trigonométrico, ele não vai ter valor atribuído, né? Então ele seria lá embaixo, mas ele não teria valor atribuído, então ele seria zero. Quanto é o seno de menos 90 graus? O seno de menos 90 graus daria 1, né? Na verdade, o seno de 90 graus, como ele está multiplicando por 180, então ele daria menos 1. Com menos, então vai dar 1 aqui. Que seria lá embaixo, né? É como se eu estivesse dando algumas voltas no ciclo. Então, o seno de 90π seria menos 1. Menos com menos dá mais. Então, aqui, 2 elevado a menos 60 vezes 1. Então, o resultado aqui vai dar 2 elevado a menos 60. Ficou só isso de resultado. Meio supérfluo, né? Muito bem. Bom, gente, vocês viram que os vídeos são meio longos para fazer isso aí. Eu vou gravar mais um vídeo com vocês e a gente já retoma já esse assunto. Fechou? Até daqui a pouco.